Amém? A paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar para que a gente possa começar a meditação? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Deus. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento que nós estaremos aqui meditando na Tua Palavra, Pai, nesse momento que nós estaremos aqui ouvindo da Tua Palavra, gostaria que o Senhor pudesse estar falando aos nossos corações, assim como o Senhor falou comigo, Pai. Que a Tua Palavra possa cair em terra fértil, Pai, que nós possamos realmente, Pai, sermos melhores e sairmos daqui fortificados, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, porque esse é o nosso intuito, Pai. Quando nós estamos aqui na Tua casa, nós queremos adorar o Senhor, nós queremos mostrar e dar o nosso melhor ao Senhor, mas também queremos ouvir daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Então fala conosco, fala com cada um que está aqui nessa noite, Pai. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? O tema da mensagem de hoje é: eu não vejo fantasma, eu vejo Jesus. Quantos aqui não veem fantasma, mas veem Jesus? Amém? Eu não vejo fantasma, mas vejo Jesus. Terça-feira eu estava em casa com a Mari. À noite a gente estava assistindo um episódio da série The Chosen. E aí, o último episódio da terceira temporada, onde ele pega e fala sobre... Ele conta a história da primeira multiplicação de pães e peixes e depois também conta a história de Jesus andando sobre as águas. E ali, uma cena ali especial, falou comigo ali, Deus falou assim: pô, legal, vou falar sobre isso. E aí eu comecei a pensar sobre o que eu poderia falar. E essa história de Jesus andar sobre as águas, ela é muito famosa, né? Todo mundo aqui conhece essa história. Já ouviram falar? Amém? Todos aqui já ouviram falar sobre Jesus andando sobre as águas? E eu estava lendo, e conforme eu estava lendo essa história, depois que eu terminei de assistir a série lá, eu estava lendo essa história e eu consegui ver algumas coisas que são importantes para que vai nos ajudar nos momentos de lutas e tribulações que certamente nós iremos passar. Então, nessa história, daqui a pouco a gente vai ler, o pastor Rodrigo já leu, mas nós vamos ler de novo. Ela conta algumas coisas que eu consegui tirar, que eu tenho certeza que vai nos ajudar nos momentos de lutas e tribulações. Então, mas antes da gente propriamente ler esse texto, gostaria de contar um testemunho. O testemunho é o seguinte: começo do ano passado, em março do ano passado, e aqui a gente já está dando andamento na mensagem. No começo do ano passado, em março, eu recebi uma mensagem do meu tio, que ele é advogado. Ele pega e fala assim: Bruno, lembra um processo judicial de muito tempo, que estava no seu nome, tudo, a pessoa foi lá e reabriu esse processo. Aí um processo que eu não tenho nada a ver com isso, mas estava no meu nome. E aí eu falei: caramba, tá. Ele falou assim: e ele está cobrando 20 mil reais. Eu falei: vixi, 20 mil reais. Aí na hora eu fiquei super nervoso, falei: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? De onde eu vou arrumar esse dinheiro? E tal, fiquei pensando. Aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim: eu vou vender o carro, e aí eu pego o dinheiro do carro e pago ali, não sei o que e tudo, depois eu dou um jeito de comprar o carro. E fiquei pensando, mas aí eu falei com a minha mãe falou assim: Bruno, para com isso, deixa esse negócio, você ganhou esse carro, então não é para isso, Deus vai te dar um jeito. E aí eu fiquei pensando, falei com o pastor também, o pastor falou a mesma coisa, e eu fui pensando, e o tempo foi passando, e aí a gente tinha que fazer alguma negociação, porque eu tinha que pagar isso daí, senão o juiz poderia expedir um mandado para poder apreender os bens e todas essas coisas. E aí foi passando algum tempo, acho que em maio ou junho, meu tio pegou e mandou mensagem e falou assim: Bruno, o processo agora está em quase 30 mil reais. Se a gente não começar a negociar logo, esse negócio cada vez vai crescer mais a dívida. Então a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão você vai ficar mais prejudicado ainda. E aí comecei a correr tentando negociar e tudo, e a gente conseguiu negociar. Conversei com a pessoa, e de 30 mil ela falou que fazia por 15 mil. 10 mil eu tinha que dar à vista, e depois 5 mil eu poderia parcelar em 5 vezes de 1.000. Aí, que esses 5 mil era dos honorários do advogado. Então 10 mil era para ela e os 5 mil do advogado dela. Daí o meu tio falou assim: Bruno, isso daí é o melhor que a gente vai conseguir, mas que isso vai ser difícil. Eu falei: então tá bom, então fecha aí esse negócio. Então tá bom. Fechou a negociação. Eu falei: agora falta os 10 mil reais, né? Eu falei: como que eu vou arrumar 10 mil para dar para essa mulher?
E aí eu fui pensando e pensando, orando. Aí conversei com o Rogério um dia lá numa reunião de homens, lá na casa da pastora. Que a pastora pediu para o pessoal orar pelo outro. Aí eu falei, Rogério, tô com essa situação e tudo. Aí o Rogério foi, orou por mim e tudo. E eu botei fé naquilo, sabe? Assim, vai acontecer. Eu tinha 15 dias para arrumar esse dinheiro. E nada, eu fui pensando e nada, não tinha como. Aí eu pensei, falei assim, vou fazer o seguinte. Como eu já tinha tirado férias em 2023, eu vou vou conversar com o meu chefe, vou vender as minhas férias do ano que vem, agora, 2024. Vou vender o que eu não tenho ainda e já vou pedir adiantado o meu 13º, que eu ia receber só em novembro e dezembro, para eu juntar esses 10 mil e conseguir dar. Aí eu falei, agora eu tenho que conversar com ele para ver se ele vai fazer isso. Porque também ele não tem nada a ver com isso. Por que ele vai dispor disso de uma vez? Ele pode fazer com o tempo, né? E aí eu sentei com ele, conversei, e ele, não, Bruno, tudo bem, vamos fazer assim, te dou esse dinheiro, te adianto esse dinheiro. Ele foi e me deu os 10 mil. Beleza. Peguei os 10 mil, paguei lá a pessoa. E aí naquele mesmo mês, eu já teria que começar a pagar as parcelas de R$1.000. Isso foi em agosto. E aí, beleza. R$1.000. Todo mês R$1.000. Todo mês R$1.000. E querendo ou não, como eu já sabia que eu não teria mais o meu 13º, e eu já sabia também que eu não vou ter as minhas férias desse ano, eu já comecei a ficar preocupado com isso. Falei assim, meu Deus do céu, eu não vou ter o meu 13º, e agora? O que eu vou fazer? E agora? E nesse meio tempo, a Mari perdeu o emprego, foi mandada embora, e eu falei assim, agora é isso aí, vamos embora, tal. E preocupações, contas para pagar e essas coisas. E agora, no final de dezembro, eu paguei a última parcela. Paguei os R$1.000, acabou, tudo certo. E é isso aí. Glória a Deus, amém? Paguei, tá tudo certo. Só que nesse meio tempo todo, eu, desde março até terça-feira de manhã, eu ficava sempre fazendo as mesmas orações para Deus. Falei, Deus, onde é que o Senhor está? Porque isso, eu não tenho culpa nenhuma nisso. O Senhor sabe que essa culpa não é minha, essa dívida não é minha. E cadê o Senhor, né? Me ajuda, né? Tô lá na igreja, aí você começa a dar carteirada em Deus, né? Tô lá na igreja, faço isso, faço aquilo, prego e tal. E aí? O Senhor não está me vendo passar por todos esses problemas? Contas de casa atrasando. Cadê o Senhor? E sabe qual foi a resposta de Deus durante todo esse tempo? Nada, silêncio, assim. Aquele silêncio. E aí uma frase que na série ele pegou, o personagem lá pega e fala. Acontece alguma coisa, e aí eu peguei na hora, eu comentei com a Mari, falei assim, esse silêncio é ensurdecedor. Eu falei assim, esse silêncio de Jesus é ensurdecedor. E aí, nessa frase que eu peguei e me liguei, falei assim, Deus está falando comigo aí. E nesse tempo todo, aquele silêncio, sem nada. E essa oração eu fiz várias e várias vezes durante o ano. Então, baseado nesse texto, eu consegui tirar algumas coisas que são importantes para nós, para que a gente possa passar pelos momentos de lutas e tribulações, não com reclamações, mas com certezas daquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Amém? E agora eu gostaria de cantar com vocês uma música que é sobre as águas. Se
as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? É isso aí. Se o mar te submergir, a tua mão, a mão de Deus, ela vai tirar você dali. Abre comigo em Mateus capítulo 14.
Mateus 14, versículo 22. Já que eu fiz várias perguntas para Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor não está me vendo por tudo isso que eu estou passando, por esses problemas e dificuldades, lutas e tribulações. Onde é que o Senhor está? Essa foi uma das grandes perguntas que eu fiz. Onde é que o Senhor está? Mateus 14, 22 diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Essa é a história. Essa é a história de Pedro. Pedro estava no barco juntamente com os discípulos. Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação de pães. E aí Jesus pega e despede os seus discípulos e fala: ó, pode ir embora, que enquanto isso eu vou ficar aqui com essas pessoas que estavam me ouvindo, né? Vocês podem ir que depois a gente se encontra. E aí os discípulos fazem isso, eles entram no barco e todo mundo vai embora. No meio do caminho, à noite, chovendo, vento para tudo quanto é lado, aquela coisa, eles já estavam com medo. Começa a vir um homem andando sobre as águas. Imagina você à noite, no meio do mar, vendo alguém andando sobre as águas. O que é? É um fantasma, não é? Só pode ser. E aí, na hora, eles ficaram com medo, mas Jesus falou assim: ó, não tenham medo não, sou eu. E aí Pedro falou assim: bom, se é o Senhor mesmo, então me manda ir até o Senhor. E aí ele falou: então vem. E aí Pedro, cheio de fé, bota o pé no mar e começa a andar. Mas aí ele começa a olhar para os ventos, olhar para o lado, e aí ele se assusta, o medo toma conta dele de novo, e ele começa a se afundar. E aí Jesus vai, estende a mão e salva, né? Porque ele poderia morrer ali. Jesus entra no barco com Pedro e os discípulos todos estavam lá, e aí Jesus faz com que o mar, faz com que a chuva se cesse, todo mundo para, fica aquele calminho, calminho. E aí ele pega, e os discípulos olham para ele e falam: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então o que a gente pode tirar dessas histórias? Do que eu posso tirar? Quais ensinamentos que a gente consegue tirar dessa história, baseado em lutas e tribulações, em coisas e dificuldades que eu passei e vou passar, mais coisas ainda, vocês também, cada um aqui vai passar por dificuldades, por tribulações, mas como é que a gente deve agir? Como é que a gente qual deve ser a nossa ação em frente a todas essas dificuldades? A primeira coisa que eu consigo ver nesse texto, está lá no versículo 22, é que em alguns momentos das nossas vidas, Jesus ele pega e manda que a gente vá na frente. Geralmente a gente tem sempre com isso e fala assim: não, Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo. Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele anda comigo todos os dias, ele mora em mim e aquilo, eu sou casa, eu sou morada, não é isso que a gente canta? Então Jesus está comigo. Mas às vezes Jesus ele pede para que a gente vá andando na frente. Ele fica um pouco para trás e ele vai andando. Por que acontece isso? Versículo 22 ele diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Nesse texto, Jesus manda os seus discípulos irem na sua frente para que ele pudesse se despedir da multidão. Não se engane, existem momentos de nossas vidas que será necessário colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos de Jesus. Por que é que Jesus manda com que a gente, às vezes, ande à frente dele?
para que a gente possa saber se realmente a gente aprendeu tudo aquilo que deveríamos aprender ou não. Se a gente realmente estava prestando atenção nos ensinamentos de Jesus ou não. Se a gente estava realmente prestando atenção no caminho que Jesus estava fazendo ou não. Se realmente nós estávamos prestando atenção como é que Jesus falava, como é que Jesus ensinava, como é que Jesus fazia as coisas. Jesus muitas das vezes, algumas vezes, ele vai pedir para que a gente possa ir andando um pouquinho na frente dele. Chegará momentos que nós precisaremos crescer e andar com aquilo que Jesus já nos ensinou. Lembra que eu falei que às vezes eu orava, falava com Deus, fazia questionamentos para Deus, e a resposta que eu tinha era o quê? Silêncio. Por quê? Estava na hora de eu começar a aprender, a usar aquilo que eu já sabia, aquilo que Ele já me ensinou. Quantas coisas que eu já li, quantas coisas que eu já ouvi, quantas coisas que eu já vi pessoas passando, são armas que Deus nos dá para que a gente possa usar nesses momentos de lutas e dificuldades. Amém? Vocês estão entendendo? Então, é necessário crescer e andar com aquilo que Jesus já nos ensinou. Eu precisava daquilo. Era necessário que Jesus pudesse tratar algumas coisas em meu coração, para que eu não me esquecesse que quem me sustenta é Ele, e não o meu emprego. Isso é interessante porque algumas vezes antes disso, eu já tinha falava para a Mari também, e algumas pessoas também falavam, não, eu estou super bem, estou tranquilo. Cartório, estou estável lá, eu ganho salário legal e tudo, está tudo bem. Então eu consigo pagar as contas, está tudo certo. Então eu meio que me sentia seguro naquilo que eu tinha, naquilo que eu tenho. Mas não realmente 100% do meu coração estava realmente entregue e confiante que Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Tu és o meu guia, não é isso que a gente estava cantando? Não era 100% de verdade, de coração completo naquilo. Então era necessário que eu pudesse passar por aquilo para que eu pudesse realmente entender que só Jesus é o Senhor da minha vida. Não é o meu emprego, não é o meu salário ou qualquer outra coisa que eu venha fazer. É Ele quem me sustenta. E uma vez eu estava conversando com o Rogério e o Rogério pegou e falou assim, Bruno, isso aqui está acontecendo e eu não sei exatamente o porquê, mas Deus ele tem algo para tratar com você. Ele falou assim. Eu falei, beleza, né? Vamos ver o que é isso, porque eu tô zerado. Deus, eu tô assim, zerado. Na minha cabeça estava pensando, enquanto o Rogério estava falando naquela época, tô zerado, vamos ver o que vai acontecer. E aí, antes disso um pouco, os jovens, nós fomos na igreja do pastor Rodrigo, e aí tinha um rapaz lá que estava pregando, e aí no final ele pegou e deu algumas palavras, e uma palavra ele pegou e falou assim, Deus vai mexer aí na sua vida aí, vai dar uma bagunçada na sua vida aí, até o final do ano. Eu falei, legal, palavra legal, né? Palavras são legais que a gente escuta, não é? Não é nada legal, né? Mas na hora eu ouvi e não me atentei muito àquilo que ele estava dizendo. E aí, um mês depois, meu tio me liga e todas as coisas começam a acontecer. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo, falei assim, realmente, Deus já estava falando que ia acontecer algumas coisas, Deus já estava me avisando e me alertando, eu não dei atenção àquilo, mas era necessário que eu pudesse passar, e é necessário que nós também, cada um de vocês, passem por algumas lutas e dificuldades, para que a gente possa saber realmente em quem nós confiamos. Realmente aonde você tem depositado toda a sua fé. É em Deus mesmo, ou é nas coisas que você tem? A Natália, minha irmã, esses dias ela falou para mim que estava lendo o livro de Jó, e aí ela falou assim, nossa, é muito triste o livro de Jó e tal. Ela falando, nossa, porque ele perdeu tudo, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu não sei o quê, perdeu os bens e tudo. É muito triste. E Deus não fez nada, né? Ela falou assim, Deus não fez nada. E aí eu peguei e falei assim, às vezes o sofrimento é o grito de Deus para que a gente possa ouvir a voz dele. Porque às vezes quando está tudo bem, quando está, sabe, de vento em polpa, está tudo legal, tudo bonitinho, a gente nem dá ouvidos à voz de Deus, a gente nem ouve aquilo que Jesus está falando. Mas quando o calo aperta, quando as coisas começam a acontecer, coisas começam a dar errado em nossas vidas, aí a gente diz, Senhor, cadê o Senhor? O Senhor não me ouve, o Senhor não me ama, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Às vezes é nesse sofrimento, é o grito de Deus para que a gente possa ouvir a voz dele. Estão entendendo aí? Amém?
E nesse tempo todo eu tive que aprender a confiar em Deus, porque eu já não tinha mais o que fazer. Na realidade, eu não tinha mesmo o que fazer. E nesses momentos parece que Jesus não está mais por perto e não está mais ouvindo, não é verdade? Você ora, ora e ora, e a única coisa que você ouve é o silêncio de Deus. E aí, na terça-feira, eu falei para a Mari aquela frase quando eu vi a série, né, que eu vi lá o rapaz fazendo lá. O silêncio de Deus é ensurdecedor. E é mesmo. É o momento que você mais quer ouvir a voz de Deus, e tudo que você consegue ouvir é o quê? Silêncio. É o momento que você mais quer ouvir. Deus, fala comigo. Deus, eu preciso ouvir a sua voz. E fica assim, ó, esse silêncio. Você não ouve nada. Aí no outro dia você vai, Deus, Deus. Silêncio. E no outro dia, Deus, pelo amor de Deus, fala comigo. E nada, aquele silêncio. Mas não se desespere. Como ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, às vezes você não está ouvindo, como eu não estava ouvindo. Às vezes você não está vendo, mas Deus está com você em todos os momentos. Seja nos momentos de felicidades, mas nos momentos de dores, lutas e tribulações, também Ele está lá com você. Porque Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus Emanuel, aquele que anda conosco todos os dias. Amém? Se Ele disse que é todo dia, então creia. Jesus em alguns momentos solta as nossas mãos para ver se estamos aprendendo ou não. Ele nos manda ir à frente para saber se já aprendemos qual caminho seguir e o que fazer nos momentos de dificuldade. São provas para sermos aprovados. Você tem sido aprovado por Deus nos momentos em que Ele nos manda ir à sua frente? Eu e você temos sido aprovados por Deus quando Ele solta a nossa mão e fala, vai, anda um pouquinho aí, vamos ver como que você está agora. Sabe quando a gente estava na escola e tinha a prova, vamos ver agora como que você está? Vamos ver. Você está sendo aprovado ou reprovado? Vai ter que passar tudo de novo? Vai viver nisso? A segunda coisa que a gente pode ver, está lá no versículo 25 e 26, que a gente pode tirar desse texto, é que nesses momentos de lutas e dificuldades, a única coisa que a gente consegue ver são o quê? Fantasmas. Versículo 25 diz assim, ó, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Às vezes, nesses momentos de lutas e dificuldades, a gente não consegue ver nada. E aí passa um vulto, é um fantasma, é um demônio, meu Deus do céu. E agora? Não conseguimos ver nada, mas os nossos medos são aflorados e começamos a ver coisas que não existem. A fé vai embora bem rápido e dá lugar às incertezas, dúvidas e por aí vai. Rapidinho a fé vai embora. Rapidinho, fé, o que é isso? Nem sei, nunca vi. Fantasmas sempre aparecerão em nossas vidas. Mas como eu disse, o tema da mensagem é o quê? Eu não vejo fantasmas, eu vejo Jesus, amém? Fantasmas sempre aparecerão em nossas vidas. Devemos sempre estar atentos a isso e saber em quem confiamos. Pode ser a luta que for, assim como disse o apóstolo João, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. As ondas estarão batendo no seu barco, as chuvas fortes estarão te assustando, e até fantasmas você vai começar a ver. Mas foque em Jesus. Foque em suas palavras. Mesmo que o silêncio de Deus seja ensurdecedor, Ele não está em silêncio. Ele está falando com você. Às vezes, há muito barulho ao nosso redor. Às vezes há muito barulho, sabe? Muita gente falando, muita opinião, meu Deus, e agora? E só reclamação, e você reclama. E não consegue parar para ouvir. Deus às vezes está falando. Só que tem muito barulho ao nosso redor, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então primeiro a gente tem que focar, para de ver essas coisas. Tenha coragem, como Jesus disse. Controle o seu medo, domine o seu medo, olhe para Jesus, que eu tenho certeza que lá no fundo Jesus está falando. E aí você vai ouvir a voz dele. Às vezes há muito barulho ao nosso redor e isso deixa cada vez mais difícil de conseguir ouvir a voz dele, focar nele, confiar nele e todas essas coisas. Mas a gente tem que
sempre crer que Ele vai fazer muito e muito mais daquilo que a gente pode imaginar. Teve momentos em que eu comecei a falar para a Mari assim, vários dias, isso daí eu falei várias vezes para ela, falei assim, acordar de manhã e falei assim, bora, porque a vida já está batendo na gente já, vamos embora. A vida já está batendo, não tem tempo para ficar parado não. Falei várias vezes isso. No meio da dificuldade, você só consegue ver isso mesmo, só dificuldade, você só consegue ver luta mesmo. Mas é por isso que o salmista fala, eleva os meus olhos para o monte, e de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Para onde que ele olhou? Para o alto. Então eu não fico olhando para os lados, eu não fico olhando para as vozes, ou dando ouvido para as vozes que estão acontecendo, para os barulhos. Não, eu olho para o alto. Eu foco em Jesus, e é aí que vem o meu socorro. É de lá que vem o meu socorro. Amém? Devemos olhar para cima e não para os lados. Ouça a voz do seu Senhor falando com você e te guiando pelo caminho que você deve seguir. Mesmo que você ache que não vai conseguir, com Ele, tudo é possível. Com Jesus, tudo é possível. Amém? Terceira coisa que eu consigo ver nesse texto, versículo 27 e 29. É que é algo interessante. Em meio às nossas orações, sabe o que acontece? Deus, Ele responde. E quando Ele responde, será que temos coragem e fé para seguir o seu comando? Versículo 27 diz assim. Depois que eles estavam gritando de medo, Jesus, Ele disse, versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29. Venha, respondeu ele. Deus, Ele respondeu. No meio ali da dificuldade da vida de Pedro ali, Deus, Ele respondeu. Venha. E aí? Será que quando a gente consegue ouvir a resposta de Deus, a gente tem coragem para dar esse primeiro passo? Em meio às dificuldades e do deserto que estamos passando, Deus finalmente nos responde e nos dá um comando. Qual é a nossa atitude? Geralmente a gente fica paralisado. Geralmente a gente para. Por quê? O medo toma conta. A gente para e fala assim, e agora? Vou ou não vou? Será que é Deus mesmo ou eu estou ouvindo coisa? Estou ouvindo coisa. Não, isso daí não é Deus, não pode ser Deus. Deus não vai me mandar fazer isso. Meu Deus do céu, e agora? Não faça isso em nome de Jesus, mas faça como Pedro fez. Que ele diz aqui no restante do 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Faça como Pedro. Tome a atitude de fé e ande. Dê o primeiro passo. Mas o interessante desse texto não é nem Pedro ter dado o primeiro passo e colocado o pé na água. Isso já é muito grande, né? Imagina, o mar, tudo, e ele foi lá e botou o pé na água. Mas nem é isso. O que é mais interessante que eu consigo ver nessa parte desse texto é que ele pega e faz o quê? Ele saiu do barco, andou sobre as águas e o quê? Foi na direção de Jesus. Ele não só simplesmente botou o pé na água e saiu andando. Ele foi na direção de Jesus. E isso é bastante importante para a gente. Por quê? Imagina se Pedro tivesse saído do barco e ele tivesse ido na direção contrária. Então Jesus está ali. Ah, pode vir, então tá bom, peraí. E vou para lá. Do que vai adiantar? Ou, Jesus, é para ir, então tá bom. Coloco o pé, começo a andar e passo. Nem vi Jesus, fui embora. E vou embora, Jesus parou, já está lá atrás, e eu fui. Do que adianta? Ou então, Pedro ele pega, coloca o pé para fora do barco e vai para a esquerda. Ou vai para a direita. O importante é o quê? Ir na direção de Jesus. Lógico, ter a fé, o ato de fé de colocar o pé para fora e andar é um ato grande, com certeza. Mas também temos que ter um foco em Jesus. Ir na direção de Jesus. Às vezes, na empolgação do momento, nós fazemos coisas sem pensar e acabamos achando que estávamos fazendo aquilo que Jesus havia pedido. Então, na empolgação, a gente, não, então vamos, Jesus mandou, vamos. E sai fazendo tudo de qualquer jeito e não consegue parar e pensar e olhar e focar em Jesus. Mas não,
estamos fazendo o que ele disse, mas da forma errada, no caminho errado e na proporção errada. E o que acontece? Continuamos a sofrer e achar que Jesus não nos ama mais, que Jesus não existe, que Jesus nos abandonou, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus é aquilo outro. Por quê? Porque nós ouvimos a voz dele, tomamos o ato de fé, de tomar a atitude de fazer, mas fazemos da forma errada, no caminho errado e na proporção errada. Quando Deus falar com você e você ouvir a voz dele, tome esse ato de fé e vá. Mas vá na direção de Jesus. Foque em Jesus. Siga o comando de Jesus, na direção de Jesus, que eu tenho certeza de que ele estará lá no final, te esperando de braços abertos. Jesus estava aqui, ó. Pedro, pode vir. Então Jesus estava aqui, ele estava vendo, então só andar. Vem, eu estou te esperando. Não olha para os lados não, olha aqui, ó, foca em mim. É isso que nós devemos fazer. Mas não foi isso que aconteceu, né? Versículo 30 diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. A quarta coisa que vejo nesse texto é que Jesus sempre estará pronto para te salvar. E quando ele te pegar pela mão, as lutas estarão encerradas. Jesus sempre estará pronto para te salvar. Isso não tem como. E algo que eu sempre costumo dizer é: Jesus ele veio para salvar. Jesus ele veio na terra para salvar. Se ele veio para salvar, ele vai salvar. Ele é assim, o nosso único e suficiente Salvador. E uma coisa que ele não resiste é um chamado que vem do fundo do coração: Senhor, salva-me. Sabe? Quando você já não sabe mais o que fazer: Senhor, salva-me. Eu não sei mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, aí você recorre ao único que pode fazer alguma coisa por você. E imediatamente Jesus estende a sua mão. Inúmeras vezes durante esse ano eu clamei: Senhor, salva-me. E quem estava lá com as mãos estendidas? Jesus. Tem uma música que a gente canta aqui na igreja que se chama Clamo Jesus. Sabe? Clamo Jesus. Então clame o nome dele. Se nós cantamos isso, se nós sabemos que é através do nome dele que nós seremos salvos, clame o nome dele. É nesses momentos de dores, lutas e dificuldades que devemos clamar o nome de Jesus. É só através do nome dele é que venceremos as lutas que nos cercam. É só através do nome dele que seremos aprovados por ele. Então clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Em meio às dificuldades, Senhor, salva-me. Em meio às dores, Senhor, salva-me. Não sei o que fazer, Senhor, salva-me. Não fique achando que Jesus te abandonou e que ele não te ama. Ele nunca está tão distante de nós do que a distância de um braço estendido. Ele nunca está distante de nós do que a distância de um braço estendido. Versículo 31 diz o quê? Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Não dá a impressão que Pedro estava aqui e Jesus estava logo aqui? Está aqui, ó. Estendeu, está pertinho. Jesus está perto de você. Quando você clama o nome dele, os ventos se cessam, o mar se acalma e o deserto vai passar. E se não passar? Esse é o momento de se reabastecer, se encher e ir até o fim. Porque ele está com você nos seus braços. E ali o mar se acalma, tudo se acalma. E aí te dá ânimo e força para que você possa continuar e passar por aquela prova. As lutas não são eternas. Vai passar. Mas às vezes é necessário passar por elas para que possamos ser aprovados por Deus. Se você está passando por uma luta hoje, fica firme. Não se assuste com as ondas e pare de ficar vendo fantasma onde não tem. Para de ficar vendo coisa onde não tem. Domine o seu medo. Foque na voz de Deus e em tudo aquilo que você já aprendeu dele. Se estiver ouvindo a voz do Mestre, tome um ato de fé e vá. Mas vá em sua direção e não sem rumo. Não sai correndo por aí sem rumo.
E se no meio do caminho as coisas ficarem cada vez mais difíceis, clamem o nome de Jesus, porque imediatamente Ele estenderá a sua mão e te salvará. Amém? Imediatamente Ele estenderá a sua mão e te salvará. Você não está sozinho. Jesus está contigo. Bruno, não estou vendo Jesus não. Jesus está contigo. Bruno, não estou ouvindo Jesus não. Jesus está contigo. Bruno, as coisas estão difíceis. Jesus está contigo. Jesus está contigo. Bruno, como que você sabe que Jesus está comigo? Porque Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias. Todos os dias é o quê? Até a consumação dos séculos. Já acabou? Então Jesus está com você. Enquanto não acabar, Jesus estará comigo e com você. Passou dificuldade? Clame a Jesus. Passou dificuldade? Salva-me, Senhor. Senhor, me salva. Está doendo? Louve, não é isso que canta a música? Está chorando? Louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Jesus está com você. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Obrigado porque eu creio que aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivenciamos, essas experiências, Pai, servem para que a gente possa passar aos nossos irmãos e isso possa fortalecer a fé de cada um. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fortalecer a fé de cada um que está aqui, Pai. Se alguém estiver passando por dificuldade, Pai, que ele possa ter, a partir de hoje, a certeza que o Senhor está com ele todos os dias. Ao se deitar e ao se levantar, no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar que você esteja, Jesus estará lá, já está lá também com você. Então que cada um aqui possa ter essa certeza no seu coração, que a tua palavra possa cair em terra fértil, Pai, possa ter caído em terra fértil, e que isso possa brotar, que nós não venhamos esquecer assim que a gente sair dessa porta, Pai, mas que essa palavra possa estar batente em nosso coração, Pai, porque em meio às dores e às dificuldades, a primeira coisa que desaparece mesmo é a nossa fé. Às vezes a gente não consegue nem lembrar de orar, às vezes a gente não lembra nem de ler a Bíblia, Pai. Às vezes a gente esquece disso tudo e se desespera, Pai. O medo toma conta das nossas vidas, que a gente esquece até que o Senhor existe. Mas Deus, que em nome de Jesus, que isso possa cair por terra a partir de hoje, Pai. Que hoje, Pai, cada um que está aqui, aquele que está ouvindo a mensagem em casa, que eles possam ter a certeza que o Senhor existe, Pai. A certeza que o Senhor é fiel. A certeza que o Senhor é um Deus bom. A certeza que o Senhor nos ama. A certeza que o Senhor não está distante, mas o Senhor está perto. O Senhor está à distância de um braço para que possa nos resgatar e nos salvar, Pai. Quando nós estivermos afogando, Pai, nós temos a plena certeza de que o Senhor estará lá para nos salvar, Pai. Porque é por isso que nós cremos no Senhor, nós cremos nesse Deus todo-poderoso, nós cremos nesse Deus que pode fazer coisas que nós nem conseguimos imaginar, Pai. E às vezes a gente esquece, Pai, às vezes a gente esquece. Mas não nos deixe esquecer, Pai. Nos lembre, nos relembre todos os dias, Pai, que o Senhor é um Deus bom. E a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, nos leva para nossas casas, Pai, e nos dê uma noite de descanso, Pai. Uma noite de paz. Aqueles que precisam dormir, Pai, que o Senhor possa realmente tranquilizar o coração. Que eles possam ter a plena certeza de que o Senhor está no barco, Pai. E quando o Senhor está no barco, tudo vai bem. Que essa noite possa ser uma noite de renovo, que essa noite possa ser uma noite totalmente de descanso, para que amanhã eles possam viver mais um dia na Tua presença, sabendo que o Senhor é com cada um que está aqui, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, mesmo que no silêncio, mesmo que quando a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, o Senhor está lá, o Senhor está falando. Basta com que a gente foque no Senhor, esqueça tudo que está ao nosso redor e ouça a voz do Teu Espírito Santo falando nos nossos corações. Deus,
nos leve para casa, guarda cada um, Pai, e que em nome de Jesus nós estaremos todos juntos aqui no domingo, pela manhã na escola dominical e domingo à noite no culto, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém?